Dani, você tem uma história de desenvolvimento de autoconhecimento muito extensa, né? Uhum. E mais recentemente, eu sempre fico tentando lembrar qual foi a data exata, mas eu acho que eu estava no Nubank quando eu fui lá na casa de vocês e vocês estavam descendo, né? Vocês estavam limpando a vida para se reconectar. Mas o seu processo começou muito antes. Eu queria que você contasse um pouco da sua vida e o seu desenvolvimento. Quando que entra esse processo de busca espiritual na sua vida e de olhar para dentro e de se entender? Em que Uhum. momento isso chegou na sua vida? Eu acho que eu gosto de dizer que assim, desde pequena isso era muito presente na minha vida, mas eu não sabia disso assim. E eu sinto que muitas das coisas é, que me fizeram depois de me conectar com isso de uma maneira mais intensa, foi isso que eu não sabia que existia, mas que já existia dentro de mim. Então, a minha avó foi muito importante. Eu tive uma avó extremamente A te católica, desenvolver isso, a me desenvolver. E eu era muito ligada a ela. Então, eu passava finais de semana na casa dela. E quando eu chegava lá, ela sentava comigo para falar de Nossa Senhora, assim. E, então, durante a minha infância, a presença de Nossa Senhora foi muito forte através de minha avó. E foi muito importante para mim, para recorrer em momentos em que eu achei que minha mãe faltou comigo. E usei a minha reverência à Nossa Senhora, a minha conexão com ela para preencher esse espaço por muitas vezes. E por esse motivo, acabei colocando Maria, né, no nome das minhas filhas. Então eu tenho 2 filhas hoje, que são Maria Valentina e Maria Antonella. Muito em agradecimento à presença que Nossa Senhora teve em minha vida. E essa referência, assim, que escolhi ter, né? E aí, quando tive minha primeira Maria, minha primeira filha, eu senti que... Eu senti assim, Toledo, eu falo que quando a gente pare um ser humano, eu acho que uma parte da mulher morre e outra precisa nascer para dar conta daquele ser que tá nascendo ali, que tá sob tua responsabilidade. Foi isso que eu senti, assim, e eu senti isso nas minhas 2 gestações. Uau. Eu senti que minhas 2 gestações me fizeram parir uma parte de mim que eu desconhecia para dar conta de ancorar espaço para aqueles 2 seres que estavam sob minha responsabilidade e que vão estar sob minha responsabilidade até adquirirem maioridade, né? Então quando minha primeira filha nasceu, eu olhei assim, eu falei, eu não posso comigo emocionalmente. Eu não posso comigo mentalmente. Eu não posso comigo espiritualmente. Como eu vou dar conta desse ser que tá na minha mão e que é dependente de mim? Até pra comer ela precisa de mim. A Tina tá com quantos anos? Tá com 9. 9. Então ela pra mim foi minha primeira mestra, assim. Eu sei disso, assim. É uma certeza de que ela veio me mostrar de que todas as minhas certezas, assim, sobre o fato de eu achar que eu era adulta, de eu achar que eu dava conta da vida, da maneira como eu estava vivendo, era ok, assim. Então a Tina trouxe isso pra mim. Então eu acho que a minha primeira iniciação foi a maternidade. Que maravilhoso. E o que deixa pra trás? Deixa o que morre? O que morre, uma pessoa que não sabia lidar com as próprias emoções. Uma pessoa insegura diante da própria vida. Morreu muito de medos. Eu tive que adquirir um nível de fé, assim, porque ter filho é ter uma parte de tu fora de tu. Que em muitos momentos tu não... A única coisa que te resta é a fé e a confiança naquilo que tu nutriu dentro daquele ser. Porque aquele ser vai fazer as próprias escolhas, vai passar pelos desafios da vida, e aquilo vai te doer como se fossem tu, mas aquilo não está sob seu controle, porque minhas filhas não são minhas, não são minha posse, elas são delas, assim, né, e de Deus. Mas tu tem uma parte tua, fora de tu, vivendo tudo isso, exige, pra mim, pra eu dar conta, assim, exige uma fé. E nasceu um medo, por exemplo, eu falo que eu tenho uma relação muito
bacana com a morte. Eu estudo a morte, assim. Eu tenho uma curiosidade. E começou muito por conta das minhas filhas, né? Tipo assim, eu digo, ai Deus, olha, não peço muita coisa, mas que eu consiga, sei, chegar até os 18 anos das minhas filhas, assim. Esse é um pedido, assim, para que eu possa nutrir bem, assim, para que eu possa transmitir tudo que eu aprendi até agora dentro delas, para que quando eu não estiver mais aqui, a minha ausência seja percebida pela minha presença dentro delas, assim. Então entende? Então esse medo chegou, e aí eu tive que lidar com esse medo. E a forma como eu aprendi a lidar com esse medo, eu até fiz uma carta depois disso, assim, para elas. Eu falei que eu aprendi que tem um lugar que nem a morte vai me tirar, que é dentro do coração delas. Eu encontrei um lugar, e aí eu tento colocar minha semente nesse lugar e regar todos os dias, com a forma como eu lido com elas, com a forma como eu lido com as outras pessoas, com a forma como eu lido com Deus, com a forma como eu lido com o meu relacionamento, com a forma como eu lido com o meu dinheiro, com as coisas dentro de casa, com as minhas relações, com as minhas escolhas, e todos os dias, então, e aí é engraçado, porque é de fato, assim, não é um lugar piegas. Teu filho vira teu mestre, porque ele é o termômetro, ele tá te olhando do lado de fora, e tudo aquilo é uma referência para ele. Eu falo no APC que os nossos pais são nossos primeiros líderes. Então, como eu lido com as pessoas, é o primeiro impacto da minha filha. Ela vive aquela realidade. Então, que líder sou dentro de casa? Como dentro da minha casa o poder é exercido? Como é que é a dinâmica das relações na minha casa? Como o dinheiro é percebido na minha casa? Como as relações são estabelecidas? Como eu me relaciono com quem trabalha para mim? Com quem trabalha comigo? Com quem eu trabalho? Então... E elas vivem isso, porque vocês misturam o lar de vocês com o trabalho. É tudo muito misturado, né? Sim, muito. A casa de vocês é ambiente de trabalho, é ambiente de curtir, é ambiente de se espiritualizar, e elas vivem isso ativamente, né? Enquanto a gente está trabalhando, elas estão brincando, mas elas estão sempre presentes ali, né? E é uma escola viva isso, não? É uma comunidade, assim. Eu amo ter pessoas na minha casa. E a gente tem amigos que ficam um tempo, e eu faço questão de ter isso, porque eu também quero que minhas filhas tenham outras referências de mulheres. E outras referências de homens, outras realidades, que elas entrem em contato com pessoas que têm histórias de vida diferentes. E isso é importante, né? Dizem que para criar uma criança precisa de uma aldeia, né? E eu gosto que minhas filhas tenham essas referências e que elas saibam que é possível se relacionar, criar relações íntimas e negociar isso. E ao mesmo tempo a gente tem a nossa intimidade preservada enquanto família, assim. Enfim, é uma dinâmica diferente, assim, que a gente vive, sabe?